Boa noite. É muito bom podermos nos encontrar novamente. Vamos iniciando com uma breve oração, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo sempre mais por tudo que temos, tudo que somos, por toda a natureza, enfim, Senhor da Luz, nós agradecemos por esta encarnação e por estarmos neste momento aqui juntos. Que a tua vontade seja feita em nós. Que assim seja. Hoje nós vamos refletir novamente sobre o Natal. Cada vez mais pertinho, né? Agora sim, nesta semana estaremos comemorando o nascimento de Jesus, em que o mundo todo para e comemora. Alguns aproveitam a data festiva, outros realmente lembram e fazem as suas reflexões devido a ser esta data escolhida para a lembrança e festividade do nascimento de Jesus. E neste mês de dezembro todo, né, nos traz esses pensamentos mais voltados à esperança, à fé, à caridade, mas especialmente neste ano de 2020, todos nós estamos passando obrigatoriamente por provas e expiações. E a gente sabe que são de grande valor para a nossa evolução. No livro A Gênese, tem um capítulo que explica de uma maneira muito tranquila e que pode nos acalmar bastante sobre esse tempo de transição planetária. A gente ouve falar muito de transição planetária, mas às vezes nos falta a compreensão do que é essa transição planetária e também por que são necessárias essas convulsões, né? Então é importante, quem quiser também pode em outro momento me perguntar, eu posso indicar o capítulo do livro A Gênese. Como lá também fala dos fluidos, acho muito importante também fazer essa reflexão. Por quê? Nós todos estamos passando por esta mesma experiência, uns mais abalados, outros menos, uns se importando muito, outros menos, uns com medo, outros nada, enfim. Nós temos essa tendência de pensar nas críticas, nas desconfianças e temos também essa tendência da reclamação. Só que com isso nós vamos perdendo oportunidades valiosas que nós poderíamos adquirir bastando essa decisão interna de prestar atenção nas simples lições que nos vêm no dia a dia. Porque todos sabemos, Deus é bom, Deus é amor e Ele está conosco o tempo todo. Jesus nos observa o tempo todo e não existe nenhum de nós que recebe uma situação que não lhe seja necessária para a própria evolução. Então, nós apenas recebemos aquilo que nós necessitamos, também aquilo que merecemos, mas que necessitamos, porque quando nós merecemos algo de ruim, é porque nós fizemos algo ruim e agora nós recebemos essa oportunidade de refazer, de aprender. E também quando merecemos algo de bom é porque nós fizemos coisas boas, mas este bom também pode ser a nossa oportunidade
de tomarmos uma decisão ainda melhor do que aquela que nós tomamos em tempos anteriores. E assim nós vamos construindo o bem dentro de nós. Mas nessas lições do dia a dia, que todos nós recebemos, nós podemos pensar assim, como a gente sabe, um professor vai ensinar, o professor faz a sua parte, mas se o aluno não se posicionar com atenção, com concentração para aprender, não aprenderá nada. Não adianta o professor ficar lá na frente. Então, assim, nós estamos na vida. De que maneira que nós observamos? Nós estamos vivendo olhando pela janela ou nós estamos vivendo olhando para as lições que o professor está nos trazendo? Podemos, talvez, dizer que pela janela também existem lições, com toda certeza. Mas, se nós temos um professor, ele vai acelerar o nosso aprendizado. E ele vai nos trazer as lições que nós temos capacidade de aprender. E muitas vezes, olhando pela janela, nós nos deparamos com ilusões que podem ser graves situações logo mais. Porque na nossa ingenuidade podemos deixar de ver a verdade e às vezes ver apenas o que gostaríamos de ver, e aí acabamos caindo em certas tentações ou caindo em certos enganos que vão nos prejudicar. Aí depois a gente vai lá e volta para o professor. E, bom, aí a gente pode até perguntar para ele, mas por que tu não nos impediu? Por que tu não me esclareceu antes? Aí ele vai dizer, sim, mas eu estava te esclarecendo, mas tu não me deu ouvidos. E eu não posso te impedir, ele vai nos dizer. Não cabe impedir, porque é livre-arbítrio de cada um. Então, que aluno que eu estou sendo a cada dia na minha vida? Vamos pensando, que aluno que eu estou sendo? Nós recebemos sempre as consequências de nossos pensamentos e atos. É por isso que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos ocorre. Os nossos pensamentos criam aquilo que vibra em nós. Então, nós podemos criar saúde ou doença, nós podemos criar o bem ou o mal. Nós podemos olhar para um lado ou para o outro. Nós podemos, por exemplo, diante de uma situação, nós podemos reclamar, nos vitimizar, ou nós podemos ajudar, sair da acomodação. Nós podemos exatamente fazer o que Jesus nos ensinou ou não. Tudo é lição, nada ocorre por acaso. Eu acho importante a gente lembrar dessas regrinhas que vão nos facilitar da gente repetir certos enganos, né? Porque eu gosto sempre de lembrar, nós estamos realmente ganhando uma oportunidade de encontrarmos o caminho da felicidade. Mas quantas vezes nós não queremos seguir pelo caminho que nos é proposto? Queremos seguir por outros caminhos, mas nós queremos chegar naquele caminho que nós não queremos passar. É estranho, né? Nós queremos chegar naquele lugar onde o caminho que Jesus ensinou é o bem, é a felicidade, mas nós não queremos passar pelos pedregulhos deste caminho, pelos problemas deste caminho. Nós não vamos encontrar o mesmo lugar. É engraçado isso, né? Porque deveríamos raciocinar sempre antes de tomar qualquer decisão. Atualmente, então, nós estamos enfrentando a pandemia. Nós vemos as notícias que nos trazem, certamente, com todas as notícias que nos trazem, nós podemos ter essa certeza de que nós estamos nas mãos de Deus, com toda certeza. Né? Vamos lembrando que Jesus ele foi questionado sobre o dia fatal do término da vida de alguém, e Jesus disse,
Nem eu sei, nem o filho sabe, só o pai sabe. Então não nos cabe questionar a Deus o que será de nós. Nós devemos sim fazer planos, mas devemos construir pensamentos, ideias, objetivos, planos. Devemos nos manter em oração sempre, para que nós possamos receber essas bênçãos. E junto com essas bênçãos nós vamos recebendo as forças necessárias para termos essa resignação diante de qualquer coisa que nos ocorrer na vida. Nós não precisamos entrar em sofrimentos, em medos, em desajustes emocionais, não é necessário. Claro que nós podemos sofrer, nós podemos entristecer diante de situações contrárias à nossa vontade, mas nós não podemos desestimular, não podemos cair nas tentações da preguiça, do desânimo. Nós temos que sempre manter esse pensamento alerta de que Deus é amor e nada acontece sem a permissão dele. Até mesmo o mal acontece com a permissão de Jesus. Só que Jesus não permite que o mal nos aconteça se esse acontecimento não nos levará à evolução, se esse acontecimento não nos trouxer um ensinamento importante para nós. Então, nós temos que nos acostumar a orientar os nossos pensamentos para interpretarmos as situações que nos ocorrem de uma forma positiva. Vamos tentando fazer esse esforço, porque Deus é todo amor, é todo bondade, Deus nos abençoa sempre. Então, quando nós nos colocamos de forma consciente a absorver estas bênçãos, conhecendo os ensinamentos que Jesus nos deixou, atuando no bem, com toda certeza, as forças vão se multiplicar em nós. Tudo se abre. Por quê? Tudo melhora. Por quê? Porque os bons espíritos, eles também estão ao nosso redor. Só que nós temos o livre-arbítrio. Então é necessário que nós façamos a escolha. E essa escolha não é feita assim, numa oração, no momento. Numa oração eu vou, reflito e decido que eu vou começar a fazer o bem e que eu vou me tornar seguidora de Jesus e peço ânimo e forças. Então, por causa disso, eu vou receber. Em parte, sim. Em parte, com toda certeza. A gente pedindo isso e afirmando que vamos nos esforçar para isso, com toda certeza atraímos espíritos bons para perto de nós, para que eles possam nos auxiliar, mas eles não vão fazer por nós. E dá para pensar assim, diante de cada oportunidade que perdemos, é um passo para trás que eles dão. Diante de cada oportunidade que nós abraçamos, nos esforçando em levar o bem adiante, é um passo à frente que esses espíritos dão, portanto, mais próximos de nós eles vão ficando. Então, orar sempre, o tempo todo. Mas também não é ficar de joelhos o tempo todo, porque isto não é servir. Então, o que é orar? Orar é trabalhar. O orar é servir. Orar é fazer o bem, é a ação, é usar a vida, usar as condições que nós temos para levar o bem. É bom a gente lembrar também que os bens que nós temos, tanto materiais quanto espirituais, talvez a gente possa nesse momento pensar dos bens materiais por ser algo que chama mais atenção. Então, vamos pensar assim, a maioria de nós pensa que aquilo que nós adquirimos é nosso. Só que Emmanuel afirma
que os bens que nós temos, nós não os merecemos. Nós apenas recebemos da bondade divina esse tempo para que possamos experimentar uma vida desta maneira. Então vamos lá de novo, como o pensamento é importante, as reflexões, as meditações diárias, a se questionar como eu estou usufruindo de tudo que tenho, do meu corpo físico, como é que eu me utilizo, como que eu me alimento, como que eu me conduzo, como que eu me exponho, como que eu converso, como eu trato as outras pessoas, como eu me trato. E as questões materiais que nos envolvem, como é que eu uso, de que maneira que eu estou naquele sentimento de apego, de que maneira que eu cuido por apego ou cuido para que esteja em boas condições quando eu for passar para outra pessoa. Até isso, porque se eu penso com desapego em coisas e penso assim, bom, já que eu vou doar para alguém depois, vou lavar de qualquer jeito, vou usar de qualquer jeito, deixo estragar logo. É assim? Isto é fazer o bem? Não. Por isso o pensamento, Jesus conhece, nossas intenções, Jesus conhece. E lembrando, tudo tem consequências. Por isso temos as consequências de nossos pensamentos e de nossas ações. Então, justamente por sabermos que nós devemos trocar, que nós não devemos deixar as coisas paradas, sem uso, porque sempre pode ter alguém que necessita e que fará bom uso. Como é que nós estamos, então, lidando com as nossas coisas? Eu cuido, eu respeito para que eu possa doar em melhores condições? Tudo isso, né? É de pensar. Todos nós somos filhos de Deus. Nós recebemos Jesus como um valiosíssimo presente. Deus, por amor, enviou Jesus para nós. Nós esquecemos desse imenso amor quando nós nos colocamos em queixas. Por isso é tão valioso disciplinar os próprios pensamentos, a nos colocar em gratidão sempre, nos colocando alegres, porque de cada coisa que nós pensamos que podemos reclamar, deve ter 100 ou 1000 coisas que nós podemos agradecer. Então é um ponto de vista, é uma escolha que nós fazemos. Se nós vamos nos manter em alegria, mesmo com todas as provas e expiações que a vida nos traz, ou se nós vamos nos colocar em vitimização e nos colocando em depressão e pensamentos negativos. Além, claro, junto com este presente que Deus nos deu, Jesus nos trouxe então esses ensinamentos tão valiosos. E o caminho que nos conduz a Deus, vamos lembrando disso, que Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, este caminho que nos leva a Deus, à felicidade plena, está à nossa disposição. Isso é importante lembrar disso o tempo todo. Esse caminho está à nossa disposição. Basta nos movermos adequadamente e entrarmos neste caminho. É lindo isso. Então, nós não podemos cansar de agradecer a Deus, agradecer a Jesus por todo o amor concedido, por todas as proteções, pela grandiosa organização da natureza que nos promove a vida e nos dá melhores condições de vida, melhores condições de viver. Todos estamos sendo
convidados a viver com Jesus. Nada melhor do que a véspera de Natal para falarmos disso. Os tempos futuros serão muito melhores do que estes atuais. Estamos sim em provas agora, mas isto não é ruim, isso não é algo assustador. É algo que deve nos trazer o ânimo forte, porque todos estamos sendo convidados. Neste momento, nós estamos passando sim por convulsões. Elas são extremamente necessárias para a evolução acontecer com todos nós. Chico Xavier, ele escreveu assim: o sentido de nós humanos sobre a Terra é a felicidade. É a felicidade. Nem sempre alcançada pela maioria, por ignorância, por falta de espiritualidade, pela supervalorização das coisas materiais e outros bloqueios. Aqui nós podemos novamente refletir sobre essas palavras de Chico Xavier, este grande espírito que veio iluminar a todos nós também. Os ensinamentos dele, com calma, em reflexões, vão nos trazendo respostas dentro de nós. E desta forma nós podemos visualizar o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Então, vamos lembrando, o sentido do nós humanos sobre a Terra é a felicidade, nem sempre alcançada pela maioria. Por quem é que não é alcançada? Pela ignorância. Bom, então vamos nos questionar. Estou estudando? Estou me dedicando a conhecer os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, o que ele ensinou, como é que foi? Estou me dedicando a isso? Ou estou me mantendo na ignorância? Então, afastada da felicidade. Por falta de espiritualidade. Como eu estou vivendo? Estamos também perto do final do ano, então vamos olhando para este ano. Quantos livros eu li neste ano? Quanto que eu me dediquei a fazer o bem? Quanto que eu fiquei só exigindo o bem para mim? Ou reclamando dos males que vivo? Vamos nos questionando se estamos construindo espiritualidade, porque algumas pessoas ainda pensam que basta rezar, pedir e que Deus, lamentar em oração e que Deus vai suprir todas as necessidades ou vai transformar todos os sofrimentos. Mas não é só orar, nós temos que fazer o esforço, nós temos que nos mover, nós temos que ir ao encontro do necessitado, nós temos que ir ao encontro daquele que sofre. Por isso também, além de nós olharmos para os necessitados, carentes, e que temos muitas vezes a matéria para doar, nós também temos que prestar atenção àqueles que estão próximos de nós, que muitas vezes estão sentados atrás de uma mesa farta, mas que possuem as angústias dentro de si. Então, como é que nós estamos com estas pessoas? Como é que nós estamos nos comportando? Muitas vezes eu vejo que temos algumas pessoas que se encolerizam diante daquele que sente angústias e que não consegue mais se mover a fazer qualquer bem. Então, exigindo que o outro faça algo para alegrar. Então, vamos lembrando disso, que quando nós estamos exigindo, nós estamos em egoísmo. Quando nós estamos pedindo para o outro fazer as nossas vontades, nós estamos em egoísmo. E o mundo de regeneração nos convida justamente à esperança, mas no sentido da colheita daquilo que fazemos de bom. Esse mundo de regeneração não vai existir o egoísta, o orgulhoso, o prepotente, aquele que xinga, ameaça e exige. Não, esse não vai fazer parte deste mundo de regeneração. Por isso que nós temos que nos alegrar muito. Jesus está preparando para todos nós a felicidade. Só que nós não podemos deixar
de lado esse compromisso diante de fazer com que a nossa ignorância desapareça. Esse esforço é só nosso, é individual. Não podemos nem forçar o outro, podemos auxiliar, podemos lembrar, mas é um compromisso e um esforço individual. Apenas com o esforço próprio é que vai se conseguir alcançar essa saída da ignorância, lembrando que todos nós fomos criados simples e ignorantes, então nos falta muito conhecimento ainda para que possamos desenvolver a espiritualidade em nós de uma forma que nos torne claros, nos torne energia pura. Ainda estamos bem longe disso, mas não podemos deixar de andar porque pensamos que está muito longe o lugar que devemos ou que queremos chegar. É justamente por estar longe que nós precisamos levantar todos os dias e renovar o nosso ânimo. É por isso que nós precisamos agradecer todas as manhãs, agradecer todas as noites, agradecer por tudo. Claro, sempre pedindo as proteções, mas lembrando, estamos sempre sendo acompanhados por estes irmãos espirituais da luz e do bem que já alcançaram esses estágios superiores que nós ainda não alcançamos. Eles estão sempre nos olhando, nos protegendo. Se não os tivéssemos, as coisas seriam muito piores para todos nós. Não conseguiríamos viver, porque nós ainda somos como crianças pequenas que não podem ficar sem o olhar dos pais. Elas não sabem o que é o perigo. Muitos de nós ainda é um nenê recém-nascido, outros já são assim um nenê que estão começando a caminhar, mas não fugimos disso. Em geral, nós todos somos irmãos e estamos no mesmo lugar, no mesmo barco, porque nós somos tão parecidos, nós somos, para dizer, iguais. Os ensinamentos de Chico Xavier podem ser refletidos com calma. Desta forma, nós vamos alcançando de uma maneira mais fácil o que é que precisamos mudar dentro de nós. E ainda ele disse assim, o Chico Xavier disse assim, olha a grandeza desse homem: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Nós queremos sair do lugar, nós queremos encontrar o lugar feliz. Então, vamos olhando para dentro de nós, vamos procurando e vamos conscientizando de que maneira ou como é que nós estamos reagindo com as facilidades que nos encontram e como é que nós estamos reagindo diante das críticas que nos encontram. Vamos nos questionando. Tudo isso agora é apenas uma sugestão para os momentos de reflexão, os momentos de meditações em que todos nós precisamos fazer. Precisamos aprender a olhar para dentro para nos conhecermos melhor. No livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 24, com o título Mais Alto, diz assim, na verdade é um versículo que Lucas escreveu, em que Jesus disse: se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? E aí Emmanuel diz assim: evidentemente é sempre fácil estimar os que nos amam. É fácil valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos com aqueles que nos regozijam a presença, solidarizar com aqueles que nos seguem, louvar os que nos fazem o bem
e nos ajudam como companheiros agradecidos. Porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. Jesus ensina que é preciso desculpar os ofensores e orar por eles. Compreender aqueles que nos não ajudam. Devemos respeitar os que desaprovam a nós. Devemos abençoar quantos nos criem problemas. Prestigiar as causas do bem de todos, mesmo quando os pontos de vista são diferentes. Devemos admirar os opositores naquilo que demonstram de útil. Devemos auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos. E devemos contribuir nas boas obras junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Quantas coisas que nós ainda precisamos modificar em nossas maneiras de pensar. Para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Isso está no livro Ceifa de Luz. Temos a obrigação de nos erguer mais alto, a pedido de Jesus. O mês de dezembro nos traz a lembrança de fazermos a caridade. Vemos pessoas se dedicando a fazer a caridade, levando alimentos, levando agasalhos, brinquedos para as crianças e outras alegrias. Eu vou me comprometer a lembrar a todos nós para que nós possamos continuar com essa tarefa no próximo ano. Que isso não fique apenas neste mês de dezembro. Vamos então nos comprometendo juntos? Neste Natal, Jesus vem renascer em nossos corações, renascer em nossos corações. Vamos servi-lo, vamos nos decidindo a servi-lo durante todos os dias do Ano Novo. Ainda uma fala de Chico Xavier. Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas acima de tudo, Natal é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Do livro Vida e Paz. Eu agradeço a presença e eu desejo um Feliz Natal com muito amor e com muita paz.